Fala pessoal, tudo certo? Agora vamos falar de livro Correr, do Drauzio Varela. Eu botei uma enquete que eu acabei de comprar esse livro, na verdade eu comprei o livro ontem e acabou hoje. É um livro bem rapidinho, 200 páginas, aí a gente consegue acabar no final de semana sem problema. Mas eu resolvi fazer um vídeo sobre ele porque ele tem muitas lições interessantes que ele une a prática com a teoria. Para quem não sabe, o Drauzio Varela é médico, só que eu particularmente sou bem preconceituoso com a área médica justamente por ter uma visão muito extremista sobre o que é atividade física. E para minha surpresa, o livro me surpreendeu muito por conta dessa visão fora da caixa do Drauzio Varela. Então eu que sou preconceituoso com essas visões extremas da medicina a partir da educação física, eu me surpreendi positivamente e eu selecionei alguns pontos aqui para botar nesse IGTV e nesse vídeo do YouTube, certo? Então vamos lá, a primeira lição. Primeiro ponto, pessoal, ele fala o seguinte: por que tanta gente reconhece a atividade física é essencial para a saúde, mas não consegue abandonar a vida sedentária? Por uma razão simples: praticar exercício vai contra a natureza humana. Eu nunca achei uma explicação tão boa para falar que eu sempre cito isso. Eu falo, correr não é bom, malhar não é bom, eu gosto do resultado obtido, eu gosto do prazer que me traz você cumprir aquela meta, então isso que me dá prazer, não o processo em si lá na hora. Por exemplo, você começar a correr, o primeiro passo é muito ruim, você levantar cedo, a cama tá quentinha, você tá com o ar-condicionado ligado, cobertor e tal, aquele aconchego, e você sai da cama. Isso não é uma parte boa. Boa é isso que ele exemplificou aqui muito bem. Vamos lá. Ele citou, né, que alguns animais e tal, ninguém vê, por exemplo, uma onça saindo para fazer exercício matinal. Os animais, eles só saem por 3 motivos: comer, no caso ele sai para caçar, achar uma fêmea, no caso para cruzar, sexo, enfim, e fugir do local onde que tá. Então ninguém faz um joggingzinho, você não vai ver uma girafa ou uma onça fazer um joggingzinho de manhã só para queimar caloria. Isso não existe. Isso é uma atividade única e exclusiva do ser humano. Aí o que ele bota? Descontadas as brincadeiras que fazem parte do aprendizado na infância, os animais só gastam energia para correr atrás de comida, sexo e para fugir de predadores. Na ausência dessas 3 motivações vitais, repousam para economizar energia. Então, fisiologicamente, nosso corpo ele é feito para economizar energia, para a gente usar nesses 3 pontos aí que na verdade a gente já não usa mais. A gente não precisa mais correr atrás de comida, correr atrás de esposa, marido, relacionamento, enfim. Mas tirando as brincadeiras, esse é o ponto que ele abordou com muita sabedoria e é o primeiro ponto que eu queria deixar de aprendizado aqui. Vamos lá ao segundo ponto de aprendizado do livro Correr, do Drauzio Varela. Ele cita, com lesões osteomusculares, alguns dados e pesquisas gigantescas que ele foi obtendo ao longo do tempo. Uma dessas pesquisas citou o seguinte: homens correram mais riscos de contraturas e dores musculares da parte de trás da coxa e da panturrilha. As mulheres ficaram mais sujeitas a dores nas articulações da bacia. Então, ou seja, homens são mais suscetíveis a dores musculares e mulheres dores articulares na região do quadril. Isso é engraçado porque eu tenho alunos que têm lesão cricelíaca e tal, e eu não sabia o motivo. Aqui ele explica de um estudo gigantesco na Suíça. Outra coisa, dores nos joelhos foram relatados por 25,6% dos participantes. O risco foi maior nos participantes que disputaram a primeira maratona e naqueles que haviam corrido menos quilômetros semanais no período de treinamento anterior a 2 semanas que precedem a prova. O que isso quer dizer? Que a pessoa que correu menos teve mais lesão durante uma maratona. E olha que engraçado, a gente pensa que quem corre mais que lesiona mais, né? Então foi um outro mito que ele tirou aqui. A lesão mais comum em corredores praticantes mesmo, ativos, que correm maratona, são bolhas no pé. Então, ou seja, bolhas está presente em 40% dos corredores, tanto homem quanto mulher. Aquecimento e alongamento antes dos treinos e da prova não diminuíram nem aumentaram o índice de lesão. Então, ou seja, alongamento e aquecimento não foram importantes para desenvolver ou prevenir lesões. Lesões dos músculos da coxa foram menos frequentes nos participantes com mais de 40 anos. A explicação seria o fenômeno da sobrevivência, de acordo com o qual os mais velhos que ainda
correm teriam sobrevivido a contusões e aos problemas de saúde que tiraram das pistas companheiros de mesma faixa etária. Então, pessoas mais velhas geralmente são mais precavidas e já passaram por muitos problemas relacionados a lesões e sabe até onde ir. Quem é mais novo geralmente é muito inconsequente. Sei bem como que é isso, porque eu sou desses. Tô lá no 15º quilômetro, falta 1 quilômetro, tô acabado e tento dar o sprint final, vou lá e me machuco. É normal, então ele explica isso de forma bem bacana. Não houve relação entre o índice de massa corpórea, no caso o IMC, de corredores e o risco de lesões osteomusculares ou outros problemas de saúde. Então, ou seja, corredores com peso muito alto ou peso muito baixo não tinham relação com qualquer tipo de lesão. Então, esse foi mais um ensinamento que ele deixou no livro. Vamos para o próximo. Voltando às lesões, ele deixa o seguinte ensinamento ainda nesse capítulo de lesões osteomusculares. Na verdade, chegar à conclusão oposta. Artrite dos joelhos é mais frequente entre pessoas menos ativas. Aqui ele estava abordando simplesmente lesões de joelho e a incidência de artrite em maratonistas. Maratonistas, quem não sabe, é quem corre ou completa a prova de 42 quilômetros. Então eles viram que o sedentarismo é o maior influenciador de degeneração articular e não o impacto repetidas vezes. E o legal, essa parte que eu achei fundamental, que particularmente eu não sabia desse estudo, eu até fui buscar esse estudo para dar mais embasamento ao vídeo. O estudo fala o seguinte: há evidências de que as cartilagens gostem de sobrecargas cíclicas, ou seja, repetidas vezes, sobrecargas alternadas com repouso. Chegou-se a essa conclusão ao verificar os resultados de pesquisas feitas com animais. Sobrecargas cíclicas estimulam as células cartilaginosas a se dividir e a repor as que morreram. Já sobrecargas não cíclicas ou continuadas, sem intervalos de repouso, ocasionam mais perdas do que reposição muscular e articular. E ainda, continuando nesse ponto, ele fala o seguinte: em linhas gerais, podemos dizer que o risco de osteoartrites e de necessidade de colocação de prótese de quadril entre corredores foi cerca de 2 vezes mais baixo. Então, ou seja, quem corre geralmente tem um índice de necessidade de botar prótese 2 vezes mais baixo que pessoas comuns. Vamos para o próximo tópico. Pessoal, esse tópico eu achei o máximo porque é o seguinte, a gente tem um preconceito com algumas coisas. E essas coisas que a gente tem preconceito é porque a gente geralmente não conhece. Então a gente tem um conceito antes de conhecer, por isso que é um preconceito. E o tópico desse livro, desse capítulo correr maratona é perigoso? Ele fala um pouco de número, seguindo um estudo gigantesco que foi feito pela comunidade europeia, que pegou 700 mil pessoas e começaram a analisar os fatores de risco de ter alguma coisa correndo ou sendo sedentário. Vamos lá. Os números, no entanto, contradizem essa visão catastrófica. Centenas de milhares de mulheres e homens disputavam maratona pelo mundo em condições climáticas que vão do inverno de Tóquio aos 30 graus de julho no Rio de Janeiro, sem que ocorra incidentes de maior gravidade. Se é assim, por que mortes durante maratona acontecem? Primeiro, trata-se de episódio raríssimo que provocam grande repercussão no noticiário. E ele cita por que grande repercussão. Uma pessoa morre praticando atividade física, a pessoa entende, mas ela não está ali para ter saúde e ela morreu. Mas aí que vem o ponto. Ele cita nessa parte que as pessoas que geralmente sofrem mal súbito em qualquer atividade esportiva, as pessoas entendem, morreu jogando futebol, igual tiveram alguns casos no Brasil e no mundo, morreu correndo, morreu praticando luta, as pessoas entendem, porque ele chegou ao seu limite, e a maratona a pessoa já associa que ela vai chegar ao seu limite físico, e na verdade não é isso. Esse estudo mostra que a chance de você ter um mal súbito na corrida são de praticantes abaixo de 40 anos que já têm alguma doença que não era sabida por alguma razão. Ou não fez exame, ou o exame não acusou, ou era uma questão genética que a família tinha e depois quando morreu que foi investigar. Então, ou seja, os índices de morte em corredores são baixíssimos, muito menor do que qualquer outra atividade aí relacionada ao sedentarismo. E é isso que ele quis botar no livro.
E a grande lição desse livro para mim é a seguinte: não existe desculpa, não existe fórmula mágica. Ele explica realmente o sofrimento, ele explica realmente a dor, ele tira os mitos relacionados a vou correr, eu vou me machucar. Não, ficar em casa sentado no sofá que você vai se machucar, e ele provou aqui com os números. Eu vou ter problema de joelho. Ele mostrou nos números que essas atividades cíclicas, na verdade, ajudam na prevenção de doenças relacionadas às articulações. E dentro disso, a gente consegue ter um padrão muito legal de que você faz o que realmente te satisfaz. Não correr te satisfaz, beleza, mas defina uma quilometragem para você correr e se sentir bem, se sentir feliz, e estipular a quantidade de dias da semana que você vai correr, porque, como ele mesmo disse, a frequência de treino é muito mais importante associada ao descanso. Então, quando você dá estímulos cíclicos, você tem uma capacidade de regeneração tecidual, e isso é até bom. Então, espero ter ajudado vocês aí com um breve resumo do livro, e ele aborda um pouco mais sobre as maratonas que ele disputou. Eu não acho isso muito interessante, que é um relato de experiência dele, e não tem nada muito atrativo nas maratonas que ele disputou. Só que tem episódios que ele corre com a filha, que é uma coisa que ele gostou bastante, sobre quebrar no quilômetro 35 e ter que diminuir o pace, sobre quebra de recorde, sobre correr em condições extremas, como em Chicago, que ele correu em temperatura negativa e se habituou a isso. Então são mais relatos de experiências, é coisa para quem é corredor sentir e ver que, caramba, eu passo isso também em tal corrida, e aqui ele dá um relato de experiência sobre maratonas. E é isso, pessoal. Obrigado. Quem gostou, curte e comenta aí. Beleza? Valeu!